Estamos aqui no Estádio Centenário em Montevidéu. Vou até sair um pouquinho para você ver um pouco do estádio. Vou dar uma volta e mostrar um pouquinho do estádio para você. Não repara aqui o fio passando aqui do nosso microfone, mas vou mostrar um pouquinho aqui do Estádio Centenário para vocês. Está aqui o palco da final, o estádio da Copa de 30. É um estádio sensacional, com muita história. É um estádio bonito, né? Então foi reformado, né? Foi todo recuperado aqui pela Conmebol para esses jogos finais do Atlético Paranaense contra o Red Bull Bragantino e agora Palmeiras e Flamengo. Aqui você vê o setor onde vai ficar a torcida do Flamengo, na tribuna Colombes, onde habitualmente fica a torcida do Nacional, nos clássicos aqui, Nacional e Penharol. E do outro lado, evidentemente, ficará a torcida do Palmeiras, aqui na tribuna Amsterdã. Então, na televisão, quem vai ver pela televisão, né? Quem não está aqui ou quem, enfim, de alguma forma vai assistir o jogo pela TV, a imagem que você vai ter, voltando aqui para a minha posição, é essa. Aqui, à minha esquerda e à direita das câmeras de televisão, a torcida do Palmeiras. E do outro lado, à minha direita, à esquerda das câmeras de televisão, os torcedores do Flamengo. Na parte central, as torcidas vão se misturar, como aconteceu em 2019, na final de Lima, entre River Plate e Flamengo. No caso ali, houve uma separação, um ou outro misturado no meio, mas os rubro-negros mais perto da torcida do Flamengo e, evidentemente, os argentinos perto da torcida do River Plate, nas áreas centrais. Amanhã, pelo que tudo indica, pelas informações que a gente tem aí, a Conmebol deve fazer essa separação de acordo com o tamanho das torcidas. E a torcida do Flamengo, que vem aqui para a cidade de Montevidéu, ela é muito grande, ela é bem maior que a do Palmeiras. A desproporção é absurda, você certamente já tem essa informação, porque ela está sendo muito divulgada pela imprensa que veio aqui cobrir a final e continua chegando. A informação que eu tive, inclusive, agora na tarde dessa sexta-feira, é de que 45 ônibus com torcedores do Flamengo chegaram até a fronteira com o Uruguai. 10 deles de torcidas organizadas, como já foi informado, que vieram do Rio de Janeiro, e outros 35 de caravanas independentes. A torcida do Palmeiras viajou com cerca de 7 ônibus, mas muitas vans, carros também e outros ônibus. Aí esse número a gente não tem ainda, né? Mas traremos quando possível. Outros ônibus também com torcedores, né, que vêm de outros pontos do Brasil. Mas o fato que a torcida do Flamengo vindo para cá realmente em número muito grande, você percebe facilmente nas ruas aqui que é uma ampla maioria, então deveremos ter amanhã na final, gravo esse vídeo evidentemente que na sexta-feira, a maioria de torcedores do Flamengo no estádio. Em campo, bem, acompanhamos hoje as coletivas, né? Primeiro o técnico Abel Ferreira conversou com a imprensa junto com o capitão do time, Felipe Melo. Falou muito pouco sobre estratégia natural, o técnico evitando esse assunto, e falou muito mais da preparação, da importância do título, falou até de questões pessoais, né, do afastamento dele da família para vir trabalhar no Brasil e tudo mais, mas muito pouco sobre aquilo que realmente é o mais importante, que é natural. Na véspera do jogo ninguém vai querer revelar a sua estratégia para o seu adversário, mas é a ausência do Marcos Rocha e a falta de confiança geral entre os palmeirenses com relação ao Mike, que é o seu suplente, que a priori deve jogar. O Felipe Melo vai para o jogo, o que tudo indica, né? E com a volta do experiente jogador, é possível que o Gustavo Scarpa fique fora do time e se transforme numa arma para o segundo tempo, ou para um outro cenário durante a partida. Ele que é líder de assistência, jogador que vinha muito bem naquela sequência ótima de vitórias que o Palmeiras teve antes de perder 3 jogos seguidos e depois empatar com o Atlético Mineiro jogando em São Paulo. Então é possível, provável, eu diria até que o Scarpa perca a posição para esse jogo, pelo menos no 11 inicial, no time que vai começar a partida. Do lado do Flamengo, isso acontece também com outro jogador importante nessa temporada, que é o Michael. O Michael deve ficar de fora, a tendência é a volta da Arrascaeta. O Renato também foi perguntado a respeito disso, não afirmou categoricamente, mas deixou muito claro que o Flamengo tem o Bruno Henrique, tem o Gabigol, tem o Everton Ribeiro, tem o Arrascaeta, etc. Citou o Andréas, vários jogadores importantes, como quem diz, alguém vai ter que ficar de fora. E tudo indica, é de fato o Michael. Acho que correta essa escolha, questiona um pouco a saída do Scarpa, né, embora entenda que faz parte de uma estratégia defensiva que deve ser adotada pelo técnico Abel Ferreira, mas a saída do Scarpa acho que tira muito a qualidade do time para tentar também ganhar o jogo, também tentar jogar o jogo, né, mas é uma opção, aparentemente, de ser cauteloso no começo para soltar o time em determinados momentos da partida. Vejamos se vai ser de fato isso que o Abel Ferreira vai fazer. E no caso do Flamengo não tem muito o que pensar. O time do Flamengo é o time de 2019 com 3 mudanças. As saídas que aconteceram do Pablo Mari, do Gerson e do lateral direito Rafinha, né? Esses 3 jogadores deixaram o clube. E aí você tem o Isla e não o Mateuzinho, a priori, pelo menos é o que o Renato já deixou claro até depois do jogo contra o Grêmio. Então o Isla, que é mais experiente e tudo mais, deverá ser novamente o titular. Na zaga o Davi Luiz, né, no espaço que era do Pablo Mari, que foi para o Arsenal, e o Gerson, que foi para o Olympique de Marseille. Hoje, o titular da posição é o Andréas Pereira, que foi contratado justamente depois da venda do ótimo jogador da seleção brasileira para a equipe francesa, treinada pelo Jorge Sampaoli. Então,
O Flamengo, eu acho que não tem muito como fugir disso. Por mais que o Michael tenha sido importante nessa temporada, a estrutura do time, o time poderoso, o time vencedor, é o time do Jorge Jesus com essas 3 mudanças. Esses jogadores que se conhecem muito bem. E isso é muito importante nessa final, pela experiência desses jogadores, pelo conhecimento que eles têm um em relação ao outro e pela relevância do time e pela instabilidade do Flamengo, né? Eu acho que esse é um jogo em que o Palmeiras vai depender muito da estratégia do seu treinador funcionar. Uma estratégia que não é desconhecida, pelo contrário, todo mundo sabe qual é, que é baseado no jogo defensivo, dificultar o jogo do seu adversário, neutralizar as ações do Flamengo e eventualmente dar uma estocada para incomodar e tentar chegar ao seu gol. Foi assim que ele enfrentou e derrotou, não derrotou, né? Eliminou sem vencer o Atlético Mineiro, eliminou pelo gol fora, foram 2 empates, 0x0 e 1x1, 0x0 em São Paulo, 1x1 em Belo Horizonte, mas funcionou e dessa vez deve ser uma estratégia que tudo indica parecida, mas com algumas adaptações, porque não tem gol fora, é um jogo único, é outro cenário, ou seja, não dá para jogar para em casa não tomar gol, depois tentar acertar uma bola e fazer um gol fora de casa. Muda a estratégia obrigatoriamente, porque o regulamento é outro, o cenário é outro, a condição é outra, o adversário também é outro, o campo é um campo neutro, com 2 torcidas, então não tem aquele fator, né? Campo, jogar em casa, jogar fora. O Palmeiras teve uma situação, inclusive, contra o Atlético, ele jogou sem torcida e depois jogou com torcida contra em Belo Horizonte. Isso faz parte também da estratégia de jogo, né? Você ter, de repente, aí um time que, com a torcida do lado, pode ficar mais ansioso. É claro que o Abel pensou nisso também contra o Atlético, agora os 2 times vão ter torcida, então é um outro cenário, é uma outra situação, uma outra condição para essa partida aqui em Montevidéu. Mas a tendência é essa, o Flamengo jogando com a bola, o Flamengo agredindo mais e o Palmeiras inicialmente se defendendo, mas sem deixar de agredir o Flamengo. Imagina o Palmeiras mais impetuoso no ataque do que foi nos jogos contra o Palmeiras, porque ele precisa também, precisa de um gol para vencer. Não acredito que ele vai levar isso para o 0x0 até os pênaltis, evidentemente não. Uma coisa é jogar pelo gol fora de casa como critério de desempate, que não existe nessa final, obviamente, mas outra é você levar até o final para os pênaltis. O Palmeiras tem qualidade de sobra para derrotar o Flamengo, não tem cabimento o Palmeiras jogar de uma forma assim ultra cautelosa a ponto de abrir mão do direito de atacar. Então acho que o Palmeiras vai agredir o Flamengo. E o Flamengo deve jogar com a bola, deve pressionar. Uma coisa que eu achei importante da coletiva, e até preocupante do ponto de vista rubro-negro agora, falamos do Palmeiras, agora falando do lado do Flamengo, é a maneira como o Renato Gaúcho encara, pelo menos pelas palavras dele, a vulnerabilidade defensiva do Flamengo em situações em que o time sofre muitas jogadas de contra-ataque. Ele fala sobre isso como se fosse algo inerente ao estilo de jogo do Flamengo. Não, não é. O Flamengo sofre muitos contra-ataques porque o time não está bem estruturado. Sofrer um contra-ataque ou outro é do jogo. É difícil você evitar. Ainda mais marcando no campo de ataque, jogando com a chamada linha alta, ocupando o campo ofensivo, você vai dar campo e em algum momento o adversário vai encontrar uma jogada de velocidade, um contra-golpe. Mas a quantidade de vezes em que isso tem acontecido em jogos do Flamengo, aí é bem esquisito, é bem preocupante. Eu acho que evidencia aí uma falta de equilíbrio na equipe. E acho que o Renato, até agora, até pelo seu conformismo, não parece ser o cara capaz de corrigir isso. E muito menos para um jogo final agora, em cima da hora, não tem como, né? Menos de uma semana entre o jogo disputado contra o Internacional com o time titular, que foi na noite de sábado, e a bola rolando na tarde do sábado amanhã, no caso, gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, na final com o Palmeiras. Então, não parece ser sequer a preocupação dele. Ele entende como algo que faz parte. Meu time ataca muito, vai também sofrer muito contra-ataque. Enfim, é uma forma de pensar, eu vejo de uma maneira um pouco diferente. Acho que o técnico deveria estar preocupado em minimizar esse risco, em diminuir esse tipo de jogada do adversário. E o Palmeiras vai apostar muito nesse tipo de jogada. E o Flamengo vai tentar, aparentemente, pelo menos pelo que vai se desenhando, né, a gente imagina, pressionar e tentar um gol logo no começo, como aliás tem feito em alguns jogos, como fez contra o Internacional, como fez contra o São Paulo, né, e venceu esses 2 jogos. Um com facilidade, o outro com dificuldade, justamente porque entrou na chamada trocação. E aí contra-ataque para lá, para cá, e o jogo ficou um jogo maluco, um jogo até divertido para quem estava assistindo, especialmente para quem não torce para nenhuma das 2 equipes, mas tecnicamente com muitos erros, né, com muita vulnerabilidade dos 2 times que estavam muito expostos. O time que perdia por 2 gols, no caso Internacional, fazia sentido estar exposto, mas o Flamengo, vencendo por 2x0, tinha que ter um controle do jogo e não ficar correndo risco como correu a ponto de tomar um gol de contra-ataque, vencendo por 2x0, contra-ataque que o Tyson entrou completamente livre, né, e conseguiu chegar às redes rubro-negras. Então essa é a nossa análise aqui depois dessas coletivas, nesse pré-jogo, no jogo que vai começar às 5 da tarde nesse sábado. Estaremos aqui publicando vídeos e mandando também material nas redes sociais e também teremos, claro, vídeo pós-jogo e no canal você vai acompanhar a live às 10 horas da noite, né, depois do jogo entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, final de Copa Libertadores. Então 22 horas, vamos à live, vamos conversar sobre a final da Libertadores e vejamos aí, tomara que seja um bom jogo, ao contrário do que foi a final passada, que também foi citada pelo Abel Ferreira, pelo Felipe Melo e tal, né, falaram sobre isso.
os dois lados, assim, os dois técnicos, especialmente, parecem muito magoados com críticas que recebem, né? E parece que dão uma importância bem grande a essas críticas. Mas nesse momento, acho que o melhor que eles fazem é não pensar nisso, e sim pensar em fazer um bom trabalho para que os mesmos que os criticam, que eu me incluo entre eles, possam elogiá-los por um bom trabalho feito numa final, seja para o lado do Palmeiras ou para o lado do Flamengo. É isso. Lembrando para você, tá, que o Caneca 360 agora mudou, agora é Uso 360, ampliou. Ainda tem o Caneca 360, mas ampliou. E agora nós temos na promoção também com as camisas do canal, camisas com os nossos bordões, essas frases malucas aí que eu solto de vez em quando, pífio, patético, futebol é a melhor invenção do homem. Camisetas com aquele layout que você já conhece das canecas, né, da promoção da Caneca 360, você também encontra agora nas camisetas. O link está aqui na descrição do vídeo, você pode acessar e você pode adquirir. É a maneira de você também divulgar um pouco mais aqui o nosso trabalho aqui nessa plataforma, que é o YouTube. E lembrando que as nossas lives, né, a live desse domingo também será, desse sábado, aliás, também será assim, as lives sempre compartilhadas ao mesmo tempo no YouTube, na Twitch e no Facebook, né, em diferentes plataformas, para as pessoas poderem acompanhar aí o nosso trabalho, nessa vez aqui direto de Montevidéu, nessa final de Copa Libertadores da América. É isso, valeu, saudações.